Mais um dia na presença de Deus para juntos nos alimentarmos um pouco mais com esse banquete maravilhoso que o Senhor traz para nós nesse dia. Um dia abençoado, um dia em que nós tivemos o privilégio e o prazer de acordar com vida e com saúde. E além do mais, acordar na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos maravilhosas para nos dar nesse dia. E eu te convido agora a parar um pouco, se você puder, e meditar um pouquinho na palavra de Deus. Nós acabamos de fazer a leitura da primeira epístola do apóstolo João. Nós fizemos todo aquele livro, já terminamos, graças a Deus. Foi uma vitória muito grande, eu espero que você tenha gostado. E hoje nós temos uma palavra vinda do coração de Deus para o nosso coração e que eu quero compartilhar com você. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques e te convido a fazer parte desse canal. Deixe seu gostei, compartilhe, comente, é muito bom ter você aqui. E hoje eu quero falar sobre um tema, aprender um pouquinho mais, é um tema que diz assim, fazendo a escolha certa. Nós vivemos num mundo onde muitas vezes nós temos que ter decisões, fazermos escolhas e que muitas vezes nós paramos e pensamos assim, será que eu escolhi o certo? Será que a decisão que eu tomei foi a correta? E então existem os questionamentos, não é? Mas hoje eu quero compartilhar com você essa palavra que veio ao meu coração e eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo de Deus está guiando esse momento em que estamos juntos para nos alimentar. Olha só, a Bíblia nos fala no Novo Testamento, ela nos relata a vinda de Jesus Cristo, seu nascimento, o tempo que ele passou aqui na terra, os discípulos que ele chamou, os amigos, as pessoas que não gostavam dele, os milagres que foram feitos. Porém, essa mesma Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu quero te convidar para a gente meditar um pouquinho numa passagem que está escrita lá no Evangelho de João. Nós lemos nos vídeos passados, nós lemos a primeira epístola do apóstolo João. Agora nós vamos voltar para o Evangelho de João. O Evangelho de João tem um capítulo aí de número 6, e a partir do versículo 67, nós vamos ler alguns versículos. E esse texto, ele fala de um momento de decisão. Esse texto do capítulo 6, a partir do versículo 60, mas nós vamos meditar do 67 ao 69, diz que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Olhe que situação. Nós temos o relato nesses evangelhos da trajetória de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. E aqui diz que Jesus é abandonado por muitos. E como é ruim o sentimento de abandono. Você já se sentiu abandonado por alguém? Você já se sentiu abandonando alguém? É uma sensação muito ruim para quem está sendo abandonado. Aí a gente para e medita nesse dia a respeito de como deve ter se sentido Jesus ao ver que muitos dos discípulos, quem eram os discípulos? Que andavam com Jesus, que estavam acompanhando Jesus, que estavam sendo testemunha das bênçãos que Jesus estava proporcionando a outras pessoas. E aí você pode parar e dizer assim, mas por que essa palavra hoje? Sabe por quê? Porque talvez, ouvindo esse devocional agora, você esteja exatamente assim, se sentindo abandonado por alguém.
E essa palavra é para te lembrar que não é só você que passa por isso, qualquer um de nós pode passar por esse sentimento. O próprio Jesus, a Bíblia está falando aqui nesse Evangelho de João, nesse capítulo de número 6, a partir do versículo 60, e o título é que Jesus é abandonado por muitos. Jesus não está só sentindo abandonado, ele está comprovando que ele foi abandonado por muitos discípulos. Muito, não é só um. E aí, isso me chamou a atenção. E eu quero te dizer nessa hora que você não precisa se sentir abandonado, porque nós temos um amigo fiel, nós temos um Deus que vela por nós, nós temos Jesus Cristo que nos ama, nós temos o Espírito Santo de Deus que é o nosso companheiro, fiel companheiro. Olha que coisa maravilhosa. E aí, eu quero ler aqui versículos 66 ao 69, que diz assim, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 ao 69 é a nossa leitura. Acompanhe, diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, olha só, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olhe esse texto aqui. Olha só, o que é que está dizendo esse texto aqui? Era um momento crucial na vida daqueles 12. Eram os 12 que Jesus havia escolhido, chamado, mas tinha os outros que seguiam Jesus também como discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos com a palavra de Deus, com os ensinamentos. E eles aprendiam com Jesus. Chegou um momento que muitos deles não suportaram. A ponto do versículo 60, dizer assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Por quê? Porque nos versículos anteriores, se você ler esse capítulo, leia esse capítulo 6, se você ler os versículos anteriores, ele vem falando que a carne dele verdadeiramente é comida e o sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, isso é o que? A Santa Ceia. Olha só, e ele vem dizendo, este é o pão que desceu do céu. Desceu, ele não foi jogado. Desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E chega um momento que muitos deles ali dizem, está muito pesado isso. E quantas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, eu vou me afastar disso aqui, porque isso tá pesado demais, não dá para mim. E ali aqui nesse texto nós encontramos essa situação. E diz aqui, desde então o quê? E dizia, por isso eu vos disse, quem dizia? Jesus, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Ele está dando ensinamento àquelas pessoas ali. A preocupação de Jesus era ensinar. E nós estamos sendo, através desses vídeos, desses devocionais, nós estamos sendo ensinados, orientados a permanecer firmes na presença do Senhor. E eu tenho certeza que hoje é um dia especial na sua vida, porque o Senhor Jesus está falando com você também. E aí o texto diz aqui, o 66, desde então, quando ele se refere a isso, que ninguém vem a ele se o Pai não mandar, desde então, muitos dos seus discípulos, por quê? Porque estava achando aqueles ensinamentos, o andar com Jesus, as renúncias a serem feitas, muito pesado para ele. E era uma escolha, e aquele era o momento de fazer uma escolha. Agora precisava entender se eles estavam fazendo a escolha certa ou a escolha errada, o correto ou não correto. Mas eles acharam que estavam fazendo o melhor para eles, e eles eram livres para isso.
E nós também temos a oportunidade de fazermos escolhas. O que é que nós vamos escolher hoje? Seguir a Jesus Cristo, ser fiel a Ele ou abandonar? Porque os ensinamentos estão sendo meio pesados, não é? E aqui nós encontramos, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, voltaram, foram para casa, desistiram da caminhada. E isso é um perigo, desistir da caminhada, porque nós temos um alvo, nós temos um propósito. Nosso propósito é um dia morar com Jesus. E aí diz aqui, ó, eles tornaram para trás e já não andavam com ele. Desistiram. Aí tem o versículo 67 que diz assim, aí Jesus olha aquilo e diz, opa, peraí. Aí Jesus diz assim, olha para os 12, que eram os principais discípulos dele, que andava direto com ele ali, e diz assim, ei, vocês não querem fazer a mesma coisa, não? Hã? Deu a oportunidade da escolha. E aí, o nosso bom e velho amigo Pedro, ele se adianta e diz assim, o versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Para onde é que nós vamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Só através de Jesus a vida eterna nós alcançamos. E Pedro estava dizendo ali, para onde é que a gente vai? Era como que ele tivesse dizendo assim, eu não tenho nada a ver com esses que foram embora, mas nós não temos para onde ir, sabe por quê? Porque ninguém tem palavras da vida eterna como você. Aí diz o 69, e nós temos crido. Ele está falando em nome dos outros 11. Ele diz, olha, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido, além de crer, Jesus, nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós somos testemunhas. Nós estamos provando que realmente é verdade. E isso é precioso para nós. Olha que coisa maravilhosa é esse texto. E aí, diz aqui, ó, tem um comentário aqui da Bíblia de aplicação pessoal que diz aqui, ó, o 66, porque as palavras de Jesus faziam com que muitos de seus seguidores o abandonassem? Olha aqui. Primeiro, por terem percebido que ele não era o conquistador que esperavam e não seria coroado como rei de um reino secular. Eles estavam esperando que viesse um rei, viesse uma pessoa rica, viesse uma pessoa de destaque. E Jesus não era aquilo. E isso mostra que eles se decepcionaram. Já que não é o que nós estamos pensando, nós vamos cair fora. E quantas vezes acontece isso? A gente pensa que uma pessoa é uma coisa e não é, e a gente simplesmente deixa de ir. Deixa de gostar, deixa de seguir, não é assim? Segundo, por ele se recusar a ceder às solicitações egoístas de alguns de seus seguidores. Terceiro, por ele enfatizar a fé não as obras. 4, por seus ensinamentos serem difíceis de entender. Olha só, era complicado, mas Jesus veio. Ele veio com uma missão, a missão de nos dar a salvação. Então, nós encontramos aqui que nós temos oportunidade de fazermos sempre a melhor escolha. Escolha sempre a coisa certa. E os 12 discípulos, eles escolheram, eles tiveram a oportunidade de escolher e decidir. Eles não foram acompanhando a multidão. Aqueles que não estavam satisfeitos, eles chegaram um momento que disseram, para a gente aqui deu. Não é o que nós estávamos pensando, você ensina coisa muito, muito dura, nós não podemos concordar com isso, a gente não pode fazer isso, então nós estamos indo embora. Só que Jesus, ele aproveita e diz aos outros 12, diz, e vocês querem fazer também igual eles? Vocês querem ir, vocês têm liberdade para ir. Só que Simão Pedro, ele simplesmente responde, versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem. Olha que resposta maravilhosa, para quem iremos nós? Quem é que pode nos ensinar como tu tens nos ensinado? Quem é que pode nos guiar como tu tens nos guiado?
Quem é que pode nos escolher como tu tens nos escolhido? Para quem iremos nós? Tu, Senhor, tens as palavras, não é só a palavra. Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estava resolvida a situação. Eles iam continuar andando com Jesus, servindo a Jesus e sendo abençoados por Jesus. Então que nesse dia você possa fazer a escolha certa. Faça sempre a escolha guiado pelo Espírito Santo de Deus, com a direção de Deus. Escolha sempre a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Lembra que quando Jesus chega na casa de Maria e Marta, não é? Que Maria vai e se senta aos pés de Jesus e Marta vem reclamar. Jesus diz: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? Está aprendendo diretamente do mestre. Ele não ficaria todo o tempo com elas. E ela escolheu. Ah, mas ela não foi ajudar a irmã, ela já havia ajudado alguma coisa, agora ela ia escolher o momento. Então eu te convido a hoje escolha um momento para ficar aos pés do Senhor Jesus. Ore ao Senhor, glorifique ao Senhor, leia a palavra de Deus, aprenda com o Senhor Jesus. Escolha sempre estar aos pés do Senhor. Escolha ouvir palavras vindas do céu, através do Espírito Santo de Deus, para nos alimentar, para nos ajudar. Então, a nossa leitura hoje foi Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 67 ao versículo 69. Os versículos 66 eu li. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus continue nos abençoando, que essa palavra permaneça no nosso coração. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Não esquece, deixa seu gostei, comenta, compartilha. É muito bom saber que você está aqui. Deus te abençoe.